E nós estamos de volta ao vivo com o Ver Mais. Olha só, a diferença de salários entre os homens e as mulheres, sabia que diminuiu nos últimos anos no Paraná? Olha que coisa boa. E olha que elas estão se destacando mais no mercado com cargos de liderança. Essa reportagem que vocês vão ver agora é do Fábio Guilhem. A Paula é uma mulher realizada profissionalmente. Formada em informática, atualmente ela ocupa o cargo de gerente executiva de tecnologia da informação e gestão na administração desta cooperativa paranaense. Mas este cargo tão desejado não veio assim de bandeja, não. Eu entrei aqui em 1995 como analista de sistemas na minha área de TI, que eu me formei, e depois de um tempo neste cargo eu fiquei coordenadora de sistemas e depois, após um tempo, cresci e fiquei gerente de TI. Hoje, além da TI, eu tenho outras áreas de gestão que estão sob a minha responsabilidade, que é a área de qualidade, planejamento estratégico, governança. Então, evolui bastante nesses anos aqui, saí um pouco até da minha área para atuar em outras áreas da cooperativa. Paula teve uma oportunidade de ser mulher no ambiente de trabalho. Há 23 anos, na mesma empresa, ela teve 2 filhas no período. Uma que hoje tem 11 anos e a outra 15. Sempre me apoiaram em tudo que foi preciso. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença para quem é mãe também, né? A gente, às vezes, exerce vários cargos na vida, né? Várias funções de mãe, de mulher, de profissional, mas é muito importante esse apoio da empresa. Paula é a prova de que as mulheres são peças-chave dentro das grandes corporações. No passado existia um certo preconceito, mas hoje essa realidade mudou e muito, inclusive na questão salarial. Segundo o IBGE, a desigualdade entre salários de homens e mulheres diminuiu nos últimos anos no Paraná. Os homens ainda têm salários mais altos, só que apenas R$ 235 a mais na média. Elas estão conquistando o espaço delas. Nesta cooperativa agrícola, as mulheres formam mais de 30% do quadro de colaboradores. E olha que a maioria não está assim no escritório, não, e sim no campo e nas fábricas. São tantas mulheres trabalhando por aqui que a gente sempre acaba encontrando uma ou outra pelos corredores. Mas sabe o que é legal? Aqui, quando elas mostram serviço, elas crescem, conseguem cargos altos dentro da cooperativa. E aí, chegando numa sala de reunião como essa, por exemplo, ao abrir a porta, olha só com o que a gente se depara. São mulheres discutindo o futuro da cooperativa. Todas elas são gestoras de algum departamento. E olha que nem todas as gestoras estão aqui. Paula Passafaro Camilo, meu cargo é coordenadora jurídica. Meu nome é Elizabeth de Fátima Tessaro Cremonês e minha função é gerente de auditoria interna. Sabrina Morello Angel, coordenadora de comunicação e eventos. Ângela Maria Basotti Fávero, coordenadora de secretária executiva. Cristiane Condo, gerente de negócios varejo. A Cristiane é formada em publicidade e propaganda. Trabalha na cooperativa há 7 anos. Entrou como analista de trade marketing e atualmente conquistou o cargo de gerente comercial. A área que na maioria das empresas é dominada por homens. Na maioria do que a gente vê por aí, realmente sempre domina o lado masculino. Aqui na Cocamar é um pouco menos, né? A gente vê muitas mulheres por todos os departamentos, não só na área comercial, que essa mistura realmente ela também contribui muito, né? A multidisciplinaridade. Então não é só ser mais velho ou mais novo, são experiências de mercado diferentes. As opiniões também são diferentes e isso agrega muito na cooperativa também. E elas dão resultado, viu? Segundo este coach em gestão de empresas, existem pesquisas que mostram que ambientes corporativos onde há equilíbrio entre homens e mulheres, os resultados são muito positivos. Um ambiente onde tem diversidade é um ambiente onde se trabalha melhor, onde tem mais ética, produtividade e, principalmente, aumento de liquidez. Então, ambientes com diversidade também obrigam as pessoas que estão lá, os homens, a correr atrás, a ficar um pouco mais esperto com isso, a buscar trabalhar, principalmente os mais talentosos, num ambiente de competitividade sadia em prol da empresa. Elas são poderosas mesmo.
e mostram a cada dia que existe espaço no universo corporativo para todos. Dá bastante orgulho, é diferente, né? Ainda por ser mulher, conseguir formar família aqui dentro, então é bastante satisfação pessoal até. A gente fica sempre comparando com o mercado, e toda vez que você fala, eu sou gerente comercial, né, as pessoas realmente elas têm um olhar diferente, falam, nossa, é uma menina, uma pessoa tão nova, é uma mulher, né, então isso acaba gerando na gente um sentimento de orgulho, porque realmente é um mercado difícil de se entrar. Ó, que legal. Aqui na RIC, a nossa chefe de jornalismo é mulher, que é a Cátia Scanfella, e a nossa gerente, né, comercial também é mulher, que é a Nádia, né? E vocês viram que legal, porque nós mulheres temos capacidade, tem muita mulher com tanta capacidade, né? Quanto homem, tá? Não pode ficar para trás, não, né? A questão de desigualdade salarial é muito importante. E ainda a gente ainda acha que precisa melhorar muito, né? Então, para a gente continuar falando sobre esse assunto aí tão importante, mês de março, mês das mulheres. Eu estou recebendo o economista João Adolfo Stadler. Tudo bem? Tudo bem, Rose? A gente viu ali, eu falei até que aqui nós temos duas chefes, né? Que a chefe de jornalismo e a chefe do comercial são mulheres. Uhum. Por mais que eu acho que a gente teve um avanço, na sua opinião, eu ainda acho que nós ainda estamos atrás dos homens. Você acha que isso é verdade? Provavelmente, Rose, a gente vem de um processo de transformação, né? A sociedade ela era muito mais machista no passado e a mulher ficava naquela figura de mãe, dona de casa. A própria dificuldade na economia talvez forçou que não fosse mais dessa forma, a constituição da família só com um homem sendo o provedor, né? Acho que a gente tem que fazer uma análise daí, não superficial, porque os números eles podem enganar em alguns aspectos. A gente pode pegar uma mesma base de dados e trazer para a população uma informação que, de repente, dê a impressão de injustiça e fique fomentando aquela luta de classes, uma coisa que está muito presente atualmente, tipo assim, é o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o pobre contra o rico. Isso eu acho que não é legal. Então, o que eu quis trazer aqui hoje com alguns slides? A contabilidade, que é uma parte do nosso trabalho, ela é obrigada a informar. A RAIS anualmente começou hoje, em março, e também mensalmente existe o CAGED. Então vamos colocar os slides, daí você vai explicando, ele vai provar por números que nós estamos errados, então, que não é tanta diferença assim. Vamos lá então para o primeiro slide. A primeira coisa que a gente vai pegar é que de um total lá de 46 milhões de empregos formais registrados, então essa pesquisa aí, no caso, não é considerada aquele informal. Nem também o empregador, que são aqueles autônomos ou o próprio patrão. Veja lá, 21% com ensino superior, 78% sem ensino superior. Veja bem que sem ensino superior, a proporção é bem maior para as mulheres, 59% são graduadas, enquanto 41% não. Desses 21,3% que tem curso superior, 59% são mulheres. 6 em cada 10 são mulheres. 6 em cada então, veja 10. como que a mulher, de repente, consegue se dedicar mais ao estudo. A gente tenta fazer uma reflexão, o que pode acontecer? Talvez o homem, já logo cedo, aquele que não tem condições, ele tem que buscar uma oportunidade de trabalho e acaba caindo na produção, numa indústria. Eu achava assim, porque nas faculdades, ultimamente, tem mais mulheres na sala do que homem. Eu já achava que era porque tem mais mulher no mundo do que homem. Não, nem nós somos 207 milhões de brasileiros. 100 milhões são homens, então 7 existe a mais de mulher. Ai, meu Deus, vamos para o próximo. Tem 7 milhões a mais de mulher. Já existe uma proporção aí de 51,5 contra 48,5. Então, tem mais mulher do que homem no país. Vamos para o segundo slide? Tá, entendemos isso. Vamos, então, avaliar o que estão sendo discutido. Por exemplo, a participação das mulheres aumentou. Era, há 9 anos atrás, 40%, agora é 44%. Veja como que forçou mais a questão, ou não. Ela se registrou, porque antes ela trabalhava mais dentro de casa, como costureira, alguma coisa nesse sentido, e agora não, é como uma colaboradora de uma empresa. E quando a gente pega no geralzão assim e faz uma média, realmente diminuiu a diferença entre homens e mulheres, que era 17% a menos, agora é 15%. Veja que diminuiu, esse é bom. A grosso modo, né, os homens ganham 3 mil e as mulheres 2.600. Mas vamos passar um próximo slide e entender que a gente não pode simplesmente fazer uma média aritmética. Por exemplo, se eu pego o setor da administração pública, que é aquilo que exige um concurso
e de repente a mulher, por ser mais dedicada aos estudos, a gente viu quanto que é a proporção delas com um nível superior, elas têm uma maior aprovação. Então, quase que 60% na administração pública hoje é de mulheres, contra 40% de homens. Mas que outros cargos elas exercem muito? De vendedora, de auxiliar de escritório. Isso é o que mais se repete lá dentro do cargo. Recepcionista, né? Que é difícil ver recepcionista homem, né? Então, é interessante a gente entender quais são as maiores aptidões da mulher e do homem, né? Por exemplo, se eu pego a construção civil, 90% é homem. Aí a gente para analisar. Por força de lei, a gente tem algumas questões, por exemplo, 10, 20, até 40% de insalubridade em algumas funções ou os 30% de periculosidade em algumas funções. E essas funções normalmente são exercidas pelos homens, né? Aquela que mexe com inflamáveis, explosivos, ou dentro de uma câmara de pintura. Com aquele, não aquilo, é muito para a mulher, né? Não é muita praia da mulher. Então, já por força de lei, existiria esse princípio aí, que levaria nessa situação. Vamos pôr o próximo slide? Tá, aí vamos ver lá. Vamos lá para o próximo. Quando a gente vai para o nível superior, a gente fala, nossa senhora, mas aí tá uma diferença muito absurda. Chega ali a 43% há 9 anos, agora diminui um pouco para 36%. Mas é alto ainda a diferença. Ainda é alto, só que o seguinte... Se a gente pega para avaliar quais são os cursos das mulheres e dos homens, a gente vai notar também que os homens acabam indo mais para a parte de exatas, engenharias, programação, negócios, né? E a mulher, de repente, pedagogia, né? A parte de saúde, mais na enfermagem ou a psicologia. Você está dizendo que os homens vão para empregos que têm um salário mais alto que a mulher? Seria de certa isso? forma, por exemplo, eu poderia ter me esforçado o triplo e passado numa faculdade de medicina. Acabei entrando na de economia, fiz contabilidade, também porque entendi que era aquele meu objetivo profissional. Você gosta, porque ele entende esses números, eu gosto da matemática. Gosta da matemática. Aí, veja bem, eu trouxe um desenho ao lado ali, né? A insatisfação da mulher pode, de repente, trazer o diabinho falando, ó, você tem que protestar. E, de repente, o lado do homem, ele vendo esses números, pensando, poxa, eu tinha que ser solidário à mulher e defender essa causa. Foi o que aconteceu ali na Islândia. Coloquei até um coraçãozinho entre os dois ali com a bandeira da Islândia. Sabe o que foi votado no início desse ano? A equiparação salarial dentro da mesma função. Aí, puxa, é o primeiro país a fazer isso. Num outro slide, vamos de repente, se estiver disponível ali. Está disponível. A gente vê aqui, ó, já existe uma cláusula ali, uma lei dentro da CLT, que é o que define as regras trabalhistas, que sendo com a mesma função, trabalho igual, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, vai ter que ter o mesmo salário, independente de sexo, nacionalidade. Mas a gente sabe que isso está na CLT, mas nem sempre isso acontece. A verdade é que daí realmente se sentir injustiçada a mulher em relação à remuneração dela, percebendo que deveria ganhar mais porque exerce a mesma atividade que um homem, eu acho que cabe, de repente, ela procurar até os direitos dela. Mas dentro daqueles números que trouxemos, veja bem, o homem começa a trabalhar com 14,7 anos, a mulher com 16,2, 1 ano e meio a mais depois, né? Horas semanais, o homem trabalha 41,8, a mulher em média 37,3, porque quanto homem não fica depois até de noite na produção fazendo hora extra? Mulher não, filho, casa. Né? A permanência no emprego, o homem fica mais, 6,2 em cada emprego, a mulher 5,2. E a gente sabe que quanto mais tempo de casa, maior o salário. Então, tem alguns pontos que justificariam. Não dá para olhar o geral, né, João? A gente tem que analisar. Não pode só se revoltar à toa. E a verdade, e eu acho que o mais curioso de tudo, é que a mulher com nível superior não casada, ela ganha mais na média que o homem com nível superior, não tem filho, que não é. Pois é, então é um pouco da escolha em relação à maternidade, o casamento. A gente sabe do quanto que a mulher tem esse instinto de preservação, porque senão, imagina se eu sou consultor, eu ia falar para os meus clientes, contratem apenas mulheres, porque elas são mais baratas, né? Não é assim que funciona. Eu fico feliz por conta de existir essa ascensão, não em questão de renda, porque a gente viu que tem todos esses detalhes, mas da mulher no âmbito ou no nível de decisão dentro das empresas, na diretoria, até mesmo na presidência. Eu acho assim que cada um tem que correr atrás do objetivo profissional, a questão é de estudar, se dedicar,
ter filho, se casar, de repente aquela dupla jornada vai atrapalhar um pouco. Se não, de repente, por isso que as mulheres acabam deixando um pouco mais para frente, né? Hoje em dia, com 30 anos, o pessoal está resolvendo casar e eu tô com 37 e não casei ainda, também, né? O pessoal deixou mais para frente. Mais para frente. João, é sempre muito bom te receber aqui. Eu acho que deu para tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Para a gente não ficar falando que nós somos tão injustiçadas, né? É verdade que a realidade, bem, não é essa. É sempre um prazer te receber, que você volte mais vezes aqui. Tá bom, Rosa. Obrigado, agradeço. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, vou voltar com moda, então não sai daí. Verdade.